Fala aí, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Pintura Relâmpago Digital. Estamos voltando aqui agora para a produção da nossa quarta fanart de figuras femininas, que eu tô inclusive curtindo muito fazer e curtindo postar e trocar ideia com vocês. Está sendo uma experiência legal e ainda está ajudando aí nesse período tenso aí de quarentena. Então agora, como já não era surpresa aí para quem está acompanhando os vídeos desde o início, das pinturas digitais pelo menos, já sabia que quem eram os personagens porque eu fiz todos os esboços no primeiro dia. Então agora chegou a vez da Dona Elsa Soares. Eu vou mexer a princípio na composição para privilegiar mais o cabelo dela. O rosto dela não precisa estar tão enorme, na verdade, porque senão eu perco muito do cabelo. Acho que aqui eu consigo. Tô na dúvida ainda de como é que vai ficar esse desenho achurado. No sentido de que tem muitas áreas que são melhor definidas na cor, eu acho. Então talvez eu deveria manter a achura um pouco mais limitada. Eu vou dizer que, olha, de todos que eu fiz, a estrutura do rosto dela foi a que eu acho que eu melhor resolvi logo no esboço. Eu vou até direto pro nanquim. Você viu que nos outros eu sempre ajustei o desenho antes, mas neste em particular eu acho que eu acertei a mão no esboço. Então vamos direto pro ink. Vamos deixar o desenho já tá aí feito mesmo. Pegar aquele pincelzinho que eu gosto de arte final, que é aquele da nuvenzinha aqui, ó. Esse. Lembrando que eu venho aqui nos ajustes do pincel e tiro a transferência dele, ó. Tá vendo que daí ele ganha uma pontinha mais seca? Beleza. Meu Photoshop eu descobri hoje que acho que ele é de 2013, 2014. Pensar quando eu instalei esse Photoshop. Foi antes do golpe, antes do Temer, antes da desgraça toda. Testar, tá com a. Né, lembrando esse brush aqui, ó, ele é bem falhadinho. Ele tem a sensibilidade à pressão, quando eu puxo leve ele afina, quando põe mais peso ele engrossa. E se eu passar por cima várias vezes para engrossar a linha, ele até que faz uma linha meio uniforme. Então vamos começar com ele. De novo, falando das achuras, eu vou começar agora com as achuras mais leves. Né? De novo, lembrando, ó, a ideia das achuras, vou fazer aqui de exemplo, são pequenos conjuntos, pensem nisso, ó, pequenos conjuntos de linhas que são feitas sucessivamente, e daí você vai compondo com isso de uma certa forma. Uma conecta na outra. Sempre fica uma marquinha entre uma mancha e outra, mas se você coordenar bem o movimento, até isso vira uma parte da. Tipo uma trama. Certo? Então esse é o padrão básico que eu uso, e depois que eu faço as achuras paralelas que eu venho cruzando nos pontos. Né? Evitar já chegar a fazer isso aqui, ó, que eu vejo muitos de vocês fazendo. E isso é evocar o tipo de achura mais desgracento que tem, essa achura do jogo da velha aqui, já falei isso algumas vezes. Você pode fazer a achura paralela, você pode cruzar assim, ó, sutil. Não precisa cruzar assim, 90 graus. Pode também, mas sei lá, eu acho que muitos de vocês eu vejo usando de forma muito aleatória e em áreas que não caberia essa achura cruzada igual o jogo da velha. Então, criando minha teoria de achuras e cores e desenho digital, eu vou começar mapeando a forma do rosto dela em um sentido de achura. Então, ó, eu vou fazer um jogo de achura com poucas linhas até.
Ó, antes de fazer a narina dela, eu já faço a base do nariz. Aqui, boca. Alguns desenhos, quando a gente sente que já chegou numa forma que representa ele, daí parece que todo o restante surge mais naturalmente, eu diria. Então tem eu chamo de mood. Conversando com o Rafa, meu brother aí, que participou já dos vídeos do... Fala aí, Rafa. O Rafa tava aparecendo também, geralmente, nos chats aí. Rafa Lopes, que me ajuda principalmente nos vídeos de história da arte que a gente começou a fazer e acabou tendo que interromper um pouco a produção por causa da pandemia, mas muito em breve estaremos de volta aí. E uma coisa que a gente conversa muitas vezes é disso que a gente chama, que ele chama de flow, que o Rafa veio do jiu-jitsu, das lutas aí, MMA. E eu já ouvia também o termo flow. Tem gente que chama de mode zone, entre the zone. Já ouvi termos diferentes para descrever essa sensação de fluidez. Essa sensação de que você não está mais pensando, você está quase que no Matrix ali fazendo a coisa. Você já deve ter sentido isso em algo. Sei lá, o cara que anda de skate deve sentir isso quando ele está no flow do movimento do skate e sentindo tudo acontecer ao mesmo tempo ali. Parece até que você enxerga em câmera lenta, às vezes, dependendo do como o seu cérebro está conectado com o momento. Mas o que eu queria dizer é que isso é algo importante, na verdade. Essa coisa do flow. Porque, por exemplo, para eu conseguir manter o flow aqui enquanto eu falo com vocês, não foi fácil essa transição. Eu lembro disso direto, na verdade. Para eu me sentir à vontade o suficiente para continuar falando enquanto eu desenho, que desenhar já é uma treta, sem perder necessariamente esse flow. Vou dizer para vocês que são anos dando aula, insistindo em explicar enquanto eu desenho, explicar enquanto eu pinto, que me permitiram chegar num ponto de conseguir falar e fazer e não me atrapalhar tanto, né? Me atrapalha um pouco, vocês devem perceber. Às vezes eu fico mudo, porque às vezes eu tenho que tomar uma decisão que ocupa uma parte muito grande do meu HD. E daí o cérebro meio que para de responder, para de mandar informação de voz. E fala, não, peraí, agora se eu não entender isso aqui vai ficar uma bosta o desenho. E daí a prioridade é o desenho não ficar uma bosta. Tipo, se eu der um e ficar meio parado assim, é porque eu fiquei receoso de comprometer o desenho. Tá vendo que eu tô puxando a linha pra cima? Eu tô tentando agora descrever bem a topografia do rosto dela pelo sentido da linha. Esse aqui é o famoso queixinho de nós.
quando a gente enruga o queixo assim por algum motivo. Agora vamos lá. Aqui. Agora, ó, eu vou aumentar o pescoço dela. E daí eu vou trabalhar, que é um pouco parecido com a Wandinha aqui, tá vendo? Ó? O tronco dela tá virado para um lado e o rosto dela tá virado para o outro. Daí os Soares é a mesma coisa. Ó. O tronco dela tá virado para cá, o rosto dela tá virado para cá. Então essa oposição cria um contraste e principalmente cria um ponto de tensão aqui, ó. Que no da Wandinha não aparece porque ela tem a gola. Ó, tá vendo que eu tô torcendo as linhas, né? Então aqui tem o pescoço. Pescoço legal. Nuca. Daí o pescoço aqui também. Agora a gente tem que marcar, bom, aqui desce o pescoço, aqui vai o outro. Daí aqui, ó, pá. Posso descer uma linha reta, melhor, reta, e depois faço a voltinha da roupa. Daí o 3Dzinho fica mais legal. Beleza. Aqui tem um que eu não quero dar, um amassadinho da roupa aqui, uma dobrinha que eu não quero dar muito valor para isso. Ela tá com uma outra peça por baixo que vem mais ou menos aqui. E tem uma textura, parece aqui assim. E ela tá com colar. Ó. Colar que tem essa franjinha caída aqui, ó. Então acho que isso já ajeitou bastante dela, né? Só aumentei mais o pescoço mesmo. Eu gosto de aumentar o pescoço, muitas vezes dá uma elegância, dá alguma coisa ali que... Vamos tirar o esboço pra ver? Ó. O rosto dela já ganhou bastante forma e contornos e volume. Como eu falei, desde que eu olhei essa composição no esboço, eu já senti que tava com uma estrutura funcionando melhor do que das outras. Logo de cara, assim, foi muito rápido, funcionou. Mas esse cabelo dela vai me dar um trabalho que o resto não deu. Por quê? Primeiro, eu tenho uma área, tá vendo essa área de luz aqui, ó, do cabelo? Essa área aqui, se eu não fizer com a cor e não fizer uma coisa bem funcionando, ela vai ficar muito esquisita. Eu nem vou pensar nisso muito agora, porque deixar pra amanhã. O David amanhã. Esse problema aí. Então, ó, primeiro eu vou marcar
Tipo o cabelo da menina do Brave, também, que eu fui fazer uma vez uma demonstração e pediram pra fazer ela e era aquele cabelo. Merida? É, nossa senhora, que cabelo. Aqui. Então o que eu vou marcar é assim. Tá vendo que tem um core aqui, ó, que é médio, um que é escuro e o que é claro, ó. Certo? Então esse é claro, médio e escuro. Eu vou ter que fazer essa representação, só que no meio dos cachos dela. Eu faço esses desenhos às vezes em cima da referência, que é pra vocês verem o que tá. Na minha cabeça é assim que tá. Essas marcas de layers aí já estão lá. Desde que eu olhei as referências e falei, vou pintar essa referência, eu já reparei nessa parte aí. Não posso exagerar muito nessas linhas. Como eu falei, tem muito aqui do cabelo dela que vai ser melhor fazer na cor. Nossa, é uma forma tão disforme que eu nem sei muito como é que eu vou fazer. Provavelmente vou ter que voltar com a borracha, apagando algumas coisas. Ah, sabe uma coisa que eu vou ter que fazer aqui? Acho que vale até começar já já. É... Vem de engrossar um pouquinho mais para as coisas. Colocar um tom no fundo para mostrar onde acaba o cabelo dela. Então, ó, tá vendo? Pra marcar essa área aqui, ó, mais clara, eu vou colocar uma achura nessa parte e nessa parte. Assim eu vou mostrar, tipo uma aquarela, pelo contraste. Opa, cliquei 2 vezes sem querer aqui. Mas ó, nem preciso do esboço mais. Ali. A expressão, ela ficou mais jovem. Eu vou ainda trabalhar para que ela talvez fique um pouco mais com a idade que ela tem, apesar da Elsa Soares ser a Elsa Soares faz muito tempo. Ela nunca perdeu a presença dela e a relevância. Então eu vou fazer uma achura mais reta no fundo, assim, contrasta com
Acho que não chega, tá no ombro dela não. Talvez aqui. Senão ela ia ficar com o tronco muito fino se o ombro dela descesse ali, só reparei agora. Que eu posso até atropelar. Como a roupa dela é escura, que eu vou continuar também. Ó. Posso até, se eu quiser, ó, marcar essa padrão aqui pra mostrar que o cabelo dela faz uma volta ali em cima e até aqui, ó. Ah, que legal, pô, gostei. Tá. S. Ctrl S, né? Quando eu falo S é Ctrl S. Tô salvando, que não é só Jesus que salva não. Vou colocar uma camada de achuras na roupa dela também e começar a contrastar para os tons mais escuros. Então primeiro eu vou colocar uma camada de achuras uniformes por cima da roupa toda, ó, como se fosse uma continuação do fundo. Se eu estivesse fazendo uma pintura, eu ia fazer isso provavelmente com esse tom. Eu ia colocar em tudo. Depois eu vou escurecendo a roupa. Lembre-se que eu vivo falando das camadas de Ashura. Ashura você faz por camadas. Você não precisa pegar e fazer todas as Ashuras em uma passada de mão ali. Ó, já fica legal assim, já. Mas ela tá parecendo uma moça branca e loira. E ela vai ser uma moça negra com o cabelo dourado. No fim. Preto e branco é foda. Vamos mais uma camada de Ashura. Agora eu vou fazer algumas camadas de Ashura aqui, ó. Aqui tem uma luz no ombro dela. Vou preservar um pouquinho do tom mais claro. Já na gola, não tem muito que ser preservado aqui não. Principalmente quando a gente já emenda com essa sombra do pescoço. Ó. Agora, não, já vou chegar na fisionomia dela sem marcar muito. O olho dela tá com uma baita maquiagem, né? Aqui ainda tá um pouco só uma manchinha inicial. Vamos.
reais. Agora, vocês perceberam que a Ashura não é mágica, né? Não existe. Eu estava até conversando isso hoje com os meus pais. Existe mágica no mundo. Chama-se química. Vocês já viram o que os químicos fazem? Aquilo é mágica. Aquilo é a compreensão da matéria que vai e da física que vai num ponto que vira mágica. Mas, tirando esse tipo de mágica que a química faz, na pintura não existe, principalmente. Então, o que a gente precisa acostumar a fazer é entender o contexto em que as coisas se encontram e criá-los na nossa pintura. Quando eu falo ou desenho de Ashura, quando eu falo contexto, eu estou falando mais especificamente da relação de valor tonal. Tipo, essa sombra que eu estou fazendo, ela é uma sombra, mas o contexto que ela se encontra desse trabalho, dessa referência, dessa ilustra, a chave de valor tonal que ela se encontra, vai fazer com que ela tenha uma intensidade. Não é só porque é sombra que é preto. Não é só porque é luz que é branco. Então é mais variável do que a gente imagina essas relações de luz e sombra. Estão muito ligadas aos tons que estão em volta. Mas ó, como a roupa dela já está num outro plano, numa outra coisa. Pô, devia ter feito os dois olhos, né? Feito o olhar. Vivo falando e daí chega na hora. Ó, reparem como eu cheguei muito devagar nessa sombra escura do queixo dela. Eu vejo essa sombra desde o começo do desenho, mas se eu corresse para colocar esse preto lá desde o início, possivelmente ele ia destoar. Eu ia colocar ele na intensidade errada. Não, aqui agora.
Mas aí, ó, o queixo dela já ficou legal, os olhos talvez tenham ficado um pouco largos demais. Vamos diminuir bem a borracha pra ela virar uma linha fininha e vou usar a borracha pra achurar, lembra? Ó. Acho que melhorou um pouco. Porque ela tem uma sombra aqui, mas o preto mesmo. Engraçado, tô ouvindo o barulho do cavalo aqui do lado pastando. Eles ficam a noite inteira pastando, às vezes eles chegam bem perto da minha janela. Daí você vê o barulhinho da mastigada deles. Puxando o mato. O cavalo e o boi. Por pouco aqui, hein, minha gente. Pro desenho, né? Começar a colocar o tom no cabelo, nas áreas que estão sobrando aqui. Ctrl S. Vamos escurecer o miolo do cabelo dela? Mas ó, eu tô curtindo, como eu tô fazendo todos os dias, explicando pra vocês, ao invés de só fazer como se fosse um trampo, ou uma página de quadrinhos, sei lá, que é o que eu faço geralmente, eu tô começando a sacar melhor a minha lógica das achuras e eu tô começando a sentir que tá melhorando. Sempre gosto de acreditar que tá melhorando também. Meu trampo é um jeito de confortar a dedicação, né? Você fala assim, não, tá melhorando. Tá valendo o esforço. Tem que... A gente tem que se sentir recompensado pelo esforço, né? A gente não tem uma força de vontade infinita. Eu, quando eu recebo essas umas perguntas assim, falando de como é que eu lido com procrastinação, como é que eu me mantenho empolgado e produzindo tanto. Primeiro, parece que eu passo uma imagem de quem produz bastante. E eu vou dizer que não está afastado da realidade, não. Eu tenho... Não é só facilidade, mas... Que também não é uma facilidade. Mas eu tenho a capacidade de sentar e ficar lá fazendo por um bom tempo concentrado. Mas eu sempre digo, não é magia. Eu preciso criar o mood certo na minha cabeça, o flow lá de novo falando, o zone, o que quer que você chame ou conceba de estado fluido mental, onde o seu cérebro parece que funciona mais como é que eu posso dizer? Porque eu não quero dizer que eu acesso partes do meu cérebro que eu não acesso geralmente. Eu acho que tá tudo lá. Mas tem muita distração que rola, muita insegurança, questionamento, ou sabe, às vezes vocês ficam lembrando de um outro artista enquanto vocês estão falando, ai, mas e o fulano? Nossa, se fosse fulano, ele é tão bom, eu sou um bosta. Sabe, ai, o Sargent, ai, não tem mais ninguém que pinta igual a galera do século XIX. Ai, será que um dia, sabe, se começar a deixar a cabeça ser ocupada. Por isso que desenhar e pintar é tão difícil. Desenhar e falar simultaneamente é tão difícil. Porque se você ficar ocupando sua cabeça com outros pensamentos, o desenho não sai sozinho. E ele não sai tão bom se você
não der a atenção pro assunto, não fizer as escolhas, não tomar as decisões, né? Então, eu sei construir esse flow, esse estado. Eu já brinco com ele há algum tempo. Eu sempre senti desde criança, na verdade, eu só não sabia. Às vezes você chama de inspiração, às vezes você chama de tesão, às vezes você chama de vontade de desenhar, mas eu sentia quando eu era criança e desenhava que tinham momentos em que eu simplesmente conseguia não pensar em mais nada, não lembrar que a minha vida existia. Eu não existia, eu anulava a minha existência. A única coisa que existia era o desenho que eu estava fazendo e a vontade de acabar aquele desenho. Então, vocês têm que achar o equivalente para vocês. Ó, quase lá. Olha como o contraste do cabelo dela vai aparecer. Eu ainda não subi ali pro meio tom para depois voltar e dar uma intensidade maior no no restante, mas agora eu posso até colocar uma camada mais leve de Ashura em tudo aqui, por exemplo. Daí já cria o cruzamento da Ashura. De novo, eu tô fazendo o engraçado, né? Ó, tentar dar um print screen da minha mente pra vocês aqui, o que tá passando na minha cabeça. Eu tô fazendo essas achuras pensando assim, beleza, como é que eu vou pintar isso? Que cor que é? Olha, tem esse laranja, tem ocre. Eu tô pensando na pintura, nas cores que eu vou usar quando eu for pintar, como é que eu vou representar essa área de achura com pinceladas, se eu vou desenhar esses cachinhos por cima da sombra, se eu vou tentar já marcar no negativo. Então minha cabeça está quase sempre fazendo uma pré-pintura, para falar a verdade. Agora eu vou tacar uma camada de Ashura, tá vendo agora que eu tô acabando esse miolo do cabelo dela? Eu vou tacar uma Ashura por cima de tudo, pra dar uma escurecidinha de leve, deixar mais uniforme e separar melhor a luz. Vamos lá. Será que vai ficar chiadeira o vídeo? Será que vocês já estão na chiadeira, né? Porque eu não tenho como saber, eu tô filmando agora. Eu tô torcendo pra que não. Eu fiz até uns testes, tirei, pus de volta o microfone antes de fazer esse vídeo pra ver se anulava um pouco, mas é difícil. Minha estrutura é muito precária. Eu não sou muito ligado nas paradas tecnológicas, então eu não acompanho direito tudo que tá mudando, mexendo, não compro as coisas mais novas que tem. Tudo é meio velho, mas não é por nada, é só por não querer ficar comprando toda hora coisa nova. Sou meio. Não sou anti-consumo, mas sou de consumir pouco.
Consumo muito informação. Informação, eu não tenho dieta. Consumo o tempo todo. Aprendendo coisa nova, ouvindo documentário, ou audiobook, ou palestras. Agora, comprar coisa, comprar bonequinho, comprar muito gibi também, comprar roupa, comprar sei lá o que a galera fica comprando tantas coisas. Não curto. Engraçado. Nunca gostei muito. Ir na loja, ir em shopping. Tipo, eu compro minhas roupas são velhas. Eu compro quando tá dando vergonha de usar. Eu nem tenho muita vergonha de usar roupa velha, mas minha mãe às vezes me vê e fala: ai filho, não sai com essa camisa. Como se eu usasse camisa pra caralho, né? Mas não sei nem porque eu tô falando isso, enchendo o saco de vocês com um papo que tem nada a ver. É isso, né? A Shura deixa o cérebro livre pra ficar divagando, porque eu tenho que cruzar um monte de linhazinha aqui pra fazer elas virarem um cinza. Se eu continuar falando, ó, dá uma salvadinha. Tá vendo o efeito dessas linhazinhas? Agora vou ter que fazer um pouco aqui pra... Agora eu já consigo visualizar mais ou menos aonde... Tem gente que faz isso com retícula, né? Eu acho que fica bonito com retícula. Pietro Antonioni. Pietro, lá da Quanta. É um artista incrível, um dos melhores desenhistas que eu conheci como aluno lá da Quanta. Depois se tornou um puta desenhista foda. Sempre desenhou pra cara, muito, Pietro. Mas não tem como. Chega uma hora que você vai ficando um pouco mais velho e chega numa maturidade do seu trabalho que a coisa ganha uma força que... Então, o Pietro ele faz achuras, estrutura muito boa e ele usa retícula muito bem. Não sei se vocês já viram o trabalho dele. Se não viram, procurem aí Pietro Antonioni. Desculpe, Pietro, o seu sobrenome exatamente como é, eu me perco, mas você já deve ter visto. Eu sigo ele também. Pietro desenha muito, estrutura impecável o trabalho dele. Beleza, franzindo o olho, dando aquela última analisada aqui no que eu tenho de material pra decidir se tem algo mais ou se é hora de parar as achuras e voltar amanhã pra fazer a pintura. Eu acho que foi. Vou tirar a cor pra ver, ó. E tá vendo? Eu tô tentando não fazer todas parecidas. Eu não gosto quando fica tudo parecido. O meu trabalho, pelo menos, né? Tem pessoas que têm estilo muito marcante, muito semelhante e fica mais... Eu gosto que tenha uma unidade no tratamento, na técnica, mas que a variação do formato do rosto, do olho, do ângulo da câmera... vocês viram que eu escolhi, né, já imagens assim. Então, ó, minha gente, vou parar por aqui. Gostei do resultado até assim. Quando eu falo gostei, não é que eu acho incrível, mas que eu acho ficou dentro do que eu me propus. Ó, deixa assim, fica mais bonitinho. Então, vou parar por aqui, vou dar mais um salvar. E já vou conferir, ver se o áudio ficou bom. Não tem muito que eu possa fazer também. Mas eu acho que as achuras estão indo e a marcação tá ok. Eu posso, se eu quiser, como eu não usei,
seleção para proteger, eu posso até dar uma... Não, mas daí eu quero manter o nome da Elsa. Aqui, pronto. Dá uma limpadinha ali. É isso então, gente. Mais uma vez, obrigado aí por acompanharem. Voltem em breve que vai ter a versão pintada também dessa referência. Agora é sempre um drama para eu conseguir desligar o vídeo. Aqui. Pronto. Agora sim, parar a gravação. Falou, minha gente. Um abração. Valeu, até mais.